né? Então eu concordo, eu acho que isso seria o início, claro, tudo parte da educação básica e tal, mas eu acho que a própria maneira como a gente escolhe os nossos representantes em todos os níveis, não só a eleição, mas também a seleção de pessoas que vão fazer parte desse Estado brasileiro, que é um mamute, uma coisa gigantesca, precisaria levar em conta esse conhecimento profundo sobre a história do Brasil. Cara, e os nossos clássicos, que não são tantos, mas eles se perderam na história. Eu posso passar 4 anos na faculdade, até mesmo em certas faculdades de humanas, sem saber quem foi Sérgio Buarque de Holanda, sem saber quem foi Caio Prado Júnior, sem saber quem foi Gilberto Freire. E sem esses 3, no mínimo, cara, você não entende nada do Brasil. Nada. E, de alguma forma, eu falei esses 3, não só porque eu dei aula sobre esses 3, mas porque, de alguma maneira, são 3 caras que escreveram mais ou menos a mesma época, década de 30 e 40, e que pensaram uma ideologia nacional, sob ângulos muito diferentes. Gilberto Freire, um puta conservador, sabe, de Pernambuco, um sujeito que era, quer dizer, família vem do latifúndio, etc., mas que tinha uma visão super sofisticada sobre civilização brasileira. Acho que foi o primeiro cara a trazer essa ideia de que o Brasil... não, mas tinha. Você fala assim, em miscigenação, em democracia racial e etc. São coisas herdadas do pensamento de Gilberto Freire, que é um pensamento cheio de problemas. O cara romantiza estupro, um monte de coisa. Porque é um livro em que ele fala assim, o português... Que era vamos dizer, o europeu mais flexível, o europeu mais tolerante. Ele veio para o Brasil, ele se encontrou com a Índia bonita, e aí eles procriaram. Não foi isso, mas a maneira, a conclusão a que ele chega, a de que na miscigenação está a força do Brasil, de que o Brasil tem algo a contribuir para o mundo, que é justamente a mistura de raças, de culturas, etc. Isso é uma puta tese. E que as pessoas hoje não discutem, ou passam ao largo, ou citam de orelha. Sérgio Buarque de Holanda é o cara que criou aquele conceito do homem cordial, que é a raiz do que a gente hoje chama de jeitinho brasileiro. Mas que é uma ideia interessante também, porque se tem algo que nos une, é uma certa informalidade, é uma certa criatividade que pensa fora da caixa. Isso é uma coisa... Uma dificuldade de não... dizer exatamente o que pensa. A gente não diz não, exatamente. Não diz o que pensa. A gente... É aquela coisa, passa lá em casa para tomar um café, nem você vai querer e nem eu vou querer receber. Mas assim... Você não diz exatamente o que você quer dizer, mas tem... Exato. Mas tem uma informalidade que talvez seja a geratriz, a força motora da criatividade brasileira. Sabe? Capacidade de adaptação, né? Você vai para o Japão... Bolsonaro uma vez falou aquela palhaçada de falar assim, já substitui os brasileiros pelos japoneses que você vai ver o Brasil dar certo. E foi mais ou menos o que aconteceu agora lá no Sul, né? Que substitui por argentino, né? Que ele falou. Tem toda uma bobagem que vai nessa linha, mas pensa o seguinte, a sociedade japonesa, que é super hierarquizada, a chinesa também, mas a japonesa acho que é mais rígida ainda, cara, eles são bons em muita coisa. A parte de tecnologia, a parte de reengenharia, de tecnológica, de microchip, etc. Engenharia reversa. Mas não são criativos. Então a gente tem coisas a aportar para o mundo, que se revelam na política externa, nas políticas públicas, etc. E que, se não ler Gilberto Freire, se não ler Sérgio Buarque, se não entender as agruras do Brasil, que é um pré-capitalismo bizarro, que é a tese do Caio Prado, você não entende nada. Então, eu acho que falta... Não quero vender meu peixe aqui dessa forma, mas eu acho que em todo curso de graduação deveria haver um semestre da gente discutir sociologia. E na sociologia Max Weber educar não precisa, mas é discutir problemas. Tinha até uns cursos de graduação que tinha assim, problemas brasileiros, à luz da sociologia, da história, do pensamento filosófico. A gente não tem uma filosofia tipicamente brasileira como a China tem a sua, como a Alemanha tem a sua, porque a gente é uma nação super jovem. Mas há pensadores que contribuíram muito para a gente entender o Brasil e que infelizmente a gente dialoga pouco, né, com essa literatura. E aqui não é uma coisa, sabe, erudição barata, sério. Eu acho que as pessoas, se elas lessem mais, elas teriam mais razão para entender e para gostar do Brasil. E muitas vezes se perdem nessa coisa de religião. O Elias falou uma coisa que até pode parecer estranho para as pessoas, que você é patriota, falou de ufanismo, falou de nacionalismo. E qual é a diferença dessas coisas? O que é ser patriota? O que é ser ufanista? O que é ser nacionalista? Eu vou primeiro, se ele me permitir, complementar, porque ele trouxe, o César e o Casarões trouxe raciocínios interessantes.
A década de 20 no Brasil, porque para mim existe um marco fundamental que nós temos que retomar o tempo inteiro, que é a Revolução de 30. Por quê? Porque até a década de 20, predominava no pensamento social brasileiro, vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errado, uma visão muito pessimista do Brasil. A miscigenação é um problema, esse país não vai dar certo, nós somos fadados ao fracasso, que não sei o quê. O Gilberto Freire é o cara que ele tá nos Estados Unidos, me corrija se estiver errado, e vê chegando um navio da Marinha Mercante Brasileira com aqueles negros nossos, né, os nossos negros brincando, tirando onda. O cara falou, pô, esse país não pode ser tido como um país triste, né? Ou seja, esse país tem, né? E a Revolução de 30, ela cria uma explosão de criatividade intelectual no país, que você pega desde comunistas como Inácio Rangel, que para mim foi o meu principal pensador, que eu gosto, até conservadores como Gilberto Freire, e o que eles tinham em comum? Um amor profundo pelo Brasil e uma fé no futuro do Brasil. Cada um do seu jeito viu o Brasil como um país que ia chegar lá, entendeu? Então você pega, por exemplo, a assessoria do Getúlio Vargas, por exemplo, Getúlio Vargas do segundo mandato de 58 a 53, se não me engano. A assessoria econômica do Getúlio Vargas eram de 4 nordestinos, olha só, 4 nordestinos, todos eles diferentes um do outro. O Rangel era comunista, o outro era positivista, Rômulo Almeida era isso, Jesus Soares Pereira. 4 pessoas nordestinas que não deviam nada para os intelectuais do eixo Rio-São Paulo e que estavam construindo um país para ultrapassar os Estados Unidos. Esses 4 caras, os boêmios cívicos. Né? Ou seja, isso é uma coisa impressionante. E o Brasil, ele de 30 a 80, ele é o país que mais cresce no mundo. O Brasil sai da Idade Média em 30 e entra na Idade Contemporânea em 80. Ou seja, nós fizemos um caminho que a Europa demorou 600 anos. Ou seja, é um dinamismo espetacular o Brasil.